Saudações de novo, aqui é o Célio Azevedo novamente. Eu lancei um livro há muitos anos atrás. Eu tenho um livro que fala sobre o ataque que aconteceu, o atentado que houve nas Torres Gêmeas de Nova York, nos Estados Unidos, em 2001. Esse livro é parte de uma trilogia, a qual eu escrevi também com outros autores, inclusive com a famosa ativista tcheca, que já foi minha aluna de filosofia e já discursou na ONU, sobre esses ataques do 11 de setembro, nos quais contestam a visão oficial de que foi tudo causado pela Al-Qaeda. Há relatos de que, por exemplo, aquelas torres gêmeas não deveriam ter caído daquela forma. Parecem que elas foram implodidas ao invés de explodidas por aviões. Não é uma visão a qual eu concordo também, mas é importante nós buscarmos outros relatos. Então eu escrevi esse livro aqui chamado Gata Damaran, que ele está escrito em 3 idiomas, em tcheco, em inglês, em finlandês. Está à venda na Amazon para quem estiver interessado. E também tem um link para ele no meu site oficial, celioazevedo.com, www.celioazevedo.com. Nunca se esqueça do www.celioazevedo.com. E também tem uma matéria a qual escrevi no jornal O Dia, há muitos anos atrás, não lembro se foi em 2001 ou 2004, na qual eu falava também sobre eventos políticos que estavam acontecendo naquele momento e movimentos sociais. Bem, como todos nós sabemos, há pessoas, se é que podemos chamar de pessoas, pois para mim psicopatas não possuem alma, e assim como narcisistas patológicos, o que é diferente de pessoas vaidosas, não possuem alma, mas considerando-as como pessoas, há pessoas que quando morrer será criado um novo círculo do inferno para elas, somente para elas, de tão más que elas são. Então esses donos do poder vêm com essa narrativa de que aqueles aviãozinhos lá derrubaram aquelas torres gêmeas. Bem, todos nós sabemos que isso é impossível. Aquelas torres ali eram praticamente indestrutíveis, e aquela forma como elas caíram é algo realmente a se questionar. E o que é mais interessante é que eles sempre proíbem, perseguem quem questiona. Então, não estou dizendo que foi tudo encenado, mas, como diria o Vladimir Putin, todos os ataques terroristas no mundo foram e são causados pela CIA. E a CIA muitas vezes que está envolvida também com outras agências de inteligência pelo mundo que também promovem ataques terroristas pelo mundo. Então é uma coisa que devemos questionar. Temos o MI6, o britânico, temos o Mossad israelense, temos o SBU ucraniano, dentre outros. Temos a FSB russa, a KGB de Belarus, são agências de inteligência, a BIM brasileira. Então essas agências, elas saem de muito mais coisas que é divulgado na grande mídia, né? Então é uma coisa que grandes decisões acontecem em círculos fechados, muitas vezes. Então é uma coisa que o grande público ele pode e deve questionar, sim. Então é mais isso. Esse é um dos livros que eu tenho, Gata Damaran. Apesar do título em alemão, ele está disponível em inglês, está disponível em tcheco, está disponível em finlandês. Eu poderia colocar em outros idiomas também, mas no momento só está disponível nesses 3 idiomas. E português, talvez, se houver uma demanda de países de língua portuguesa, tais como Brasil, Portugal e Angola, aí eu passaria a colocá-lo também em português. Mas no momento ele está mais
à venda, está mais sendo vendido nesses idiomas. Os outros que eu tenho, eu escrevi com a minha camarada e aluna de filosofia do meu curso, Iana Karasková, que é o Valka S. Terrorismo, que significa guerra ao terror, e critiquei a mídia misleading, que quer dizer crítica à mídia. E esses livros eles estão em finlandês também e em tcheco, porque essa minha camarada tcheca, essa ativista europeia, que de vez em quando ela participa de movimentos, atividades políticas e de discurso na ONU, ela escreveu esse livro em coautoria comigo. Esse daí, Gota da Maranhão, eu escrevi sozinho, né? Então eu tenho uma certa influência, né, nesses círculos. Inclusive eu tenho alunos que, além de ativistas europeus, tem aluno que é deputado federal, tem aluno que é empresário, influente, entre outros, né? Então eu só queria colocar essa ideia para vocês, de que além da questão de que as false flags, as fake news, elas têm um papel importante na criação de guerras. Por exemplo, isso aí foi uma false flag para incentivar a guerra ao terror dos anos 2000. Há relatos de que até o Osama Bin Laden já estava morto há muitos anos, desde os anos 90. Não foi ele que causou aqueles ataques. Aquilo foi uma motivação para que eles fizessem uma guerra pelos recursos naturais desses países, o petróleo. Por exemplo, o próprio Iraque mesmo era um país que estava estável politicamente, a Líbia, o Afeganistão faziam parte do eixo da resistência. No entanto, devido a essa false flag, eles tiveram uma motivação para derrubar, fazer esses regime change, essas mudanças de regime nesses países. E agora o mesmo acontece com a Venezuela, onde que se há uma narrativa falsa de que o Maduro é um narcotraficante que está na presidência da Venezuela, que não tem sentido nenhum. E é por isso que todo país ele deve ter todo país que faz parte do eixo da resistência, ou que não faz parte do eixo da resistência, mas que possui uma contra-hegemonia, deve possuir meios de dissuasão nucleares, inclusive o Brasil, caso continue a reafirmar-se como uma potência emergente não ocidental no BRICS. Então é só mais isso que eu gostaria de colocar para vocês, e espero que vocês comprem esse livro para que eu possa lançá-lo também na língua portuguesa. Até breve!